Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quarta-feira, dia de falar do volume de serviços, então já saiu a pesquisa dos serviços, a gente vai entender como é que ficou nesse mês os serviços aqui no Brasil. Mas além disso, a gente vai falar também de Bet, então não vamos aqui ficar fazendo análise, nem falando ali que a Virgínia estava de skin Suzane von Richthofen, isso a gente não vai falar, mas a gente vai falar dos impactos do mercado aí de bets e de todo esse ecossistema que existe em relação às apostas na economia do Brasil e como isso está sendo visto ou não está sendo visto propositadamente. Mas vamos falar também do quê? Do que ficou de ontem, de China e Brasil e esses novos investimentos que vêm aqui para o Brasil da China. Vamos passar por todos esses assuntos, eu espero. Mas antes de tudo isso, bora passar pela nossa agenda, porque ela está, de certa forma, recheada hoje, recheada de balanço. Então vamos ver aqui. Na Espanha, antes da abertura, saiu o balanço da Telefônica e aqui no Brasil já saiu o balanço da Azul e da Bradespar. Às 3 horas da manhã, na Alemanha, saiu o CPI final de abril, então índice de preços ao consumidor da Alemanha. E às 9 horas, a produção industrial regional de março. Então, a produção industrial já saiu, agora ela sai por uma leitura de regiões. E o volume de serviços de março também já foi conhecido às 9 da manhã, as duas divulgações do IBGE. Depois disso, a gente tem alguns dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos falando em alguns eventos, então já vamos passar aí para o pessoal de casa acompanhar, porque a gente tem dirigente do FED participando ali na conferência anual de diretores e conselheiros do 2º Distrito. Então aqui o Philip Gerson vai discursar nessa conferência e a expectativa é que tenha alguma sinalização ou em relação à política monetária ou em relação à sinalização ali de inflação, de expectativas para a inflação. Então é isso que o mercado estava buscando nesse pronunciamento do Philip Jefferson, que começou às 10h10. Às 9h40, quem falou foi o Piero Cipollone, que participou de uma mesa redonda sobre tokenização, ele é dirigente do Banco Central Europeu, e às 11h30, daqui a pouquinho, saem os estoques de petróleo da semana até dia 9 de maio, lembrando que esse dado ganha um pouco mais de relevância nesse momento de muita incerteza em relação ao preço de petróleo. E falando em incerteza em relação ao preço de petróleo, a gente tem hoje o relatório do OPEP, que sai ao longo do dia, então ele vai ser divulgado ali durante o dia, não tem um horário específico para sair. Inclusive, a gente já tem algumas leituras aí do relatório do OPEP, a gente traz isso para vocês amanhã, para ver como é que está a produção, a expectativa de oferta, a expectativa de demanda para essa commodity. Mas a gente tem também, antes disso, né, eu já adiantei a parte final da agenda, alguns balanços que saem depois do fechamento. Então, vamos ver quais são eles, porque a gente tem hoje balanço da Americanas, da Eletrobras, da Eneva, a gente tem Allos também, tem o índice de inflação ao consumidor na Argentina de abril, esse sai às 4 horas, um pouquinho antes aí dos balanços, mas tem mais gente divulgando o resultado. Então vamos descobrir também quem mais, hoje está cheio de balanço aqui no Brasil, não é só a Bet que balança, o balanço também balança. Vamos ver aí quem mais que tem resultado. Equatorial Energia, presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, isso é importante, inicia visita para o Oriente Médio, que inclui visita à Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar, e ele vai participar ali, né, dessa viagem e vai visitar esses países. Então isso também deve ficar muito no radar do mercado. E como já adiantei para vocês lá no meio da agenda, hoje tem relatório mensal do OPEP para trazer perspectivas de petróleo. Antes da gente falar de serviço, de bet, de tudo que a gente tem para contar para vocês, eu vou dar bom dia para o Diego, que está na redação, para trazer para a gente o fechamento do mercado de ontem. Diego, bom dia, como é que você está? Bom dia, Débora, bom dia a toda a nossa audiência, bom dia para o André Bolzan, nosso telespectador fiel, falando de Diadema, bom dia para Maria Helena, nossa telespectadora fiel, bom dia para Sandra Hortal, bom dia para Yara Nunes, diretamente do Distrito Federal. Quarta-feira, metade da semana, e a Bolsa fez história ontem. Ontem foi um dia de muita alegria no Ibovespa.
Antes, aliás, diga-se de passagem que não só no Ibovespa, mas também aqui no ICL, um dia de muita alegria. Hoje é aniversário da nossa querida colega de trabalho e apresentadora do N1, Vivian Mesquita. Um beijo grande, um abraço apertado aqui para você. Deixa uma mensagem aí de feliz aniversário para ela no chat, mas como eu estava dizendo, ontem foi um dia de muita alegria no Ibovespa. E descolado do mercado externo, o principal índice do B3 disparou, subindo 1,76% aos 138.963,11 pontos. Um ganho de 2.399,93 pontos, no maior patamar de fechamento da história do índice. Na máxima do dia, o Ibovespa chegou aos 139.418,97 pontos, o maior nível de todos os tempos. 3 foram, basicamente, os motivos de tanta animação para os investidores aqui no Brasil. O primeiro deles, o resultado da Petrobras no primeiro trimestre de 2025, a ata do Copom e a divulgação da inflação ao consumidor, o CPI, nos Estados Unidos. Começando pelo começo, o resultado da Petrobras foi bem animador, tanto é que as ações subiram 1,52%, tendo sido o principal impulsionador da bolsa no dia de ontem. A petroleira reportou um lucro líquido de 35 bilhões de reais, resultado em linha com as expectativas dos analistas. Já a ata da última reunião do Copom, em que foi decidida a elevação da taxa Selic de 14,25 para 14,75, apesar de, acho que dá para dizer um pouco misteriosa, deu a entender para diversos analistas e economistas de grandes bancos que o ciclo de alta dos juros aqui no Brasil está acabado. Por último, mas não menos importante, a divulgação da inflação ao consumidor nos Estados Unidos, o famoso CPI. A inflação ao consumidor nos Estados Unidos, por incrível que pareça, veio abaixo do esperado. Isso fez com que as esperanças dos agentes de cortes nas taxas de juros por parte do Fed, o Federal Reserve, o Banco Central estadunidense, corte de 50 pontos base, crescesse. Com tudo isso, o dólar caiu consideravelmente. A moeda estadunidense recuou 1,34%, cotada a R$ 5,60. E falando em Estados Unidos também, o clima em Wall Street já não foi de tanta animação como aqui no Brasil. O Dow Jones caiu 0,61%, o S&P 500 subiu 0,72% e o Nasdaq, por sua vez, também subiu, avançando 1,61%. Débora? Vamos lá, vamos entender o que aconteceu nesse clima generalizado de otimismo ontem entre as nossas ações. 85% delas fecharam no positivo, então realmente foi uma alta generalizada e veio muito aí pelos fatores que o Diego acabou já explicando, mas eu vou aprofundar um pouquinho na parte de juros, né, que acaba trazendo um sentimento de alívio para os investidores e isso pode causar confusão. É porque o mercado, ao mesmo tempo que pressiona para que a taxa de juros fique naquele patamar mais elevado ou dê esse recado pelo relatório Focus e inclusive pela negociação dos juros futuros, ao mesmo tempo comemora quando encerra o ciclo de altas. Por quê? É nesse ponto que eu quero chegar, mais do que só falar os números aqui com vocês. Porque a gente tem um sentimento, né, que pode ser ou de aversão ou de apetite pelo risco. Se a gente tem um sentimento de apetite pelo risco, quer dizer que aqueles agentes ou que aqueles investidores estão mais dispostos a correr risco. Quando que eles estão mais dispostos a correr risco? Quando não tem uma taxa Selic tão elevada, uma Treasury nos Estados Unidos tão elevada. Porque, de outra forma, ele vai buscar ganho nos portos seguros ali. Então, ele vai buscar ganho nas Treasuries, que é um conhecido porto seguro de recurso. Aqui no Brasil, quem faz esse papel é o Tesouro Selic. Então, se você tem uma taxa de juros muito elevada e uma perspectiva que ela permaneça elevada por mais tempo, isso diminui o apetite pelo risco, porque quem que vai colocar o dinheiro em risco, sendo que pode ganhar 14,75 num título pós-fixado do Tesouro, que é emissão soberana, que tem risco soberano, que é a nossa taxa livre de risco. Então, quando você tem uma taxa livre de risco muito alta, você acaba diminuindo o apetite por ativos de risco, justamente porque fica difícil competir com uma taxa de 14,75. Quanto risco você vai estar disposto a correr para ganhar mais que 14,75? E quanto você quer ganhar para correr esse risco também? São essas duas perguntas que os investidores fazem. E isso vale para a parte financeira, ali para o mercado financeiro, e isso vale também para o mercado real da economia, para o lado real da economia, porque o sentimento e a comparação é a mesma. Se você tem ali uma taxa de juros de 14,75%, você tem que
pelo menos vislumbrar para o seu negócio que o seu lucro vai ser melhor ou maior do que 14,75%. Senão você não vai correr o risco da produção, não vai contratar mais gente, não vai aumentar a capacidade produtiva, não vai acreditar, inclusive, que a demanda vai aumentar, porque a taxa de juros está começando a restringir a economia. Então, isso vale para os dois lados, né? Quando a gente fala de apetite de risco, a gente está falando de mercado financeiro, mas isso vale também para o lado produtivo. E eu gosto sempre de bater nessa tecla, porque a gente fica muito nessa coisa do apetite pelo risco na Bolsa e esquece, muitas vezes, do lado produtivo da economia, que também é afetado por todo esse mercado de juros e de expectativas em relação aos juros. E ontem o Copom divulgou sua ata, e a ata veio muito em linha com o comunicado, não trazendo ali nenhuma sinalização de alta da taxa de juros para o futuro e ainda com aquele posicionamento que pode ser que a inflação não tenha só mais viés de alta e que esse viés pode ser mais equilibrado. O mercado leu isso de forma positiva, então acredita-se, né, que vai ficar a taxa Selic ali em 14,75. E aí não vai ter novas altas, pelo menos não sinalizadas agora, apesar de ter sempre aquele parágrafo que fala que os dados vão ser acompanhados de perto. Isso acontece aqui, acontece nos Estados Unidos. Então, a gente tem essa leitura da ata positiva. A gente teve resultado da Petrobras surpreendendo também positivamente. Essa surpresa levou as ações para o terreno positivo. A Petrobras tem um peso grande no nosso Ibovespa, então colaborou. E junto a tudo isso veio ainda o otimismo de fora, né, como se não bastasse, o CPI ficou abaixo do esperado, então lá o mercado de juros também respondeu. Você tem um mercado de juros mais calmo porque a inflação veio abaixo do esperado e para esse povo o único remédio para a inflação é juros, né? Não existe outra forma de combate inflacionário. Então a primeira coisa que se pensa é, caiu os juros, a inflação ficou abaixo do esperado, os juros vão cair em algum momento ou não vão ficar tão restritivos por mais tempo. Isso junto aqui ao recado do Brasil foi a receita para que a Bolsa fosse tomada por esse otimismo e batesse seu recorde que não era batido nem alcançado desde agosto do ano passado. Então esse foi o movimento positivo aí que foi visto e acho que é importante a gente entender, né, por que o mercado respondeu bem à ata do Copom, sendo que ele normalmente pressiona os juros para cima. Os juros já estão num patamar que inclusive o mercado financeiro já acredita que está restritivo o suficiente. Então eles não vão pressionar mais para cima, eles já aceitaram esse patamar de juros e agora a expectativa é que fique por aí mesmo. Agora vamos ver como é que o mercado esperava que os serviços se comportassem nesse mês de março, porque hoje saiu pesquisa do Mensal dos Serviços e a gente já tinha projeção logo de manhã, né, Diego? Então como é que ficou aí essa expectativa do mercado para o setor de serviços, para esse volume de serviços brasileiros? Olha, Débora, dando uma olhadinha rápida no que está rolando entre as expectativas do mercado relacionadas ao volume de serviços, setor esse que, convenhamos, carrega um pedaço gigante da economia nas costas. Olha só, depois de crescer 0,8% em fevereiro, tudo indica que março veio com mais um passinho para frente. A mediana das apostas do mercado está apontando em uma alta de 0,4%. Claro, tem gente mais pessimista falando em uma queda de 0,7%. Outros, muito mais animados, apostando até em 1,1% de crescimento. Mas, no fim das contas, parece que o copo está meio cheio sim. Boa parte desse desempenho deve vir do setor de transportes, que continua firme, e também da produção industrial, que andou subindo em março. E como tudo está conectado, o mercado espera que os serviços peguem carona. Afinal, alguém tem que transportar, distribuir, organizar, fazer funcionar essa gigantesca economia que o Brasil tem. Mas, sem mais delongas, Débora, como que ficou a pesquisa mensal dos serviços? Bom, o mercado errou, mas errou por pouquinho, né? Errou ali na margem, porque o mercado esperava até uma alta mais robusta do setor de serviços. A expectativa era de uma continuidade da alta vista em fevereiro, agora em março. Isso não aconteceu, ficou um pouquinho abaixo e, inclusive, né, essa leitura abaixo da expectativa do mercado já está mexendo com as expectativas para os juros também. Como eu falei, tudo está conectado. Se você tem um setor de serviços que já não está performando tão bem ou começou a desacelerar, mostrar sinais de desaceleração,
boa parte dessa desaceleração de um setor, como o Diego muito bem falou, carrega o Brasil nas costas, né? O setor de serviços hoje, a parte urbana da economia tem um peso importante e dentro dessa parte urbana, quem tem esse protagonismo é o setor de serviços. Se você começa a ter uma desaceleração por conta de juros, isso vai começar a bater na economia. Então, o que o mercado entendeu disso? Bom, os serviços desaceleraram em relação a fevereiro, pode ser um sinal que a gente tenha uma desaceleração da economia urbana, isso pode deixar alguma influência no nosso PIB, no nosso crescimento. Mas vamos ver como é que ficou o comportamento desse setor de serviços agora em março. A gente ainda está olhando para março, porque as pesquisas sempre saem retroativas. Então vamos lá. Março de 2025, em relação a fevereiro de 2025, então aqui a variação mensal foi de 0,3, lembrando que a gente tinha ali a projeção entre 0,4 e 0,5, entre média e mediana, então ficou próximo, mas ficou abaixo. Março, em relação a março do ano passado, uma alta de 1,9%, então um crescimento em relação ao mesmo período do ano anterior, até porque março de 2024 foi um mês ruim para os serviços. Acumulado de janeiro a março de 2,4%, e a gente tem um acumulado aí nos últimos 12 meses de 3%. Então, né, os serviços aí mostrando, né, uma alta ainda no mês de março, mas uma alta perdendo fôlego. Acho que esse é o ponto que a gente tem que olhar para o setor de serviços, porque ele tinha crescido 0,9 em fevereiro e agora ele cresce só 0,3. Não foi para contração, não foi, né, não andou para trás, mas desacelerou em relação ao mês passado. E esse é um ponto importante que acende um alerta aqui para a gente. Mas mais que olhar esses números de forma fria, vamos ver como é que ficou, né, o volume de serviços. Gente, o volume de serviços eu sei que acaba alimentando a quinta série de vocês. Mas é o nome dado, porque a gente tem algumas métricas diferentes para olhar isso, e aqui a gente está vendo realmente o volume de serviços prestados no Brasil. Então vamos ver como é que ficou isso pelas atividades. Então a gente tem algumas atividades que selecionamos aqui para vocês e a gente vai passar por elas, até para ver alguns destaques, pontos de atenção e pontos positivos. Vou começar por eles, pelos transportes, que foram ali destaques importantes aqui do nosso mês de março. E por que foi o destaque importante do mês de março? Por que os transportes cresceram tanto nesse mês? Carnaval, gente. Transporte, principalmente de passageiros. A gente teve carnaval no comecinho de março e isso aumentou ali o transporte, aumentou o fluxo nas rodovias, pedágios e tudo mais. Isso implica no aumento dos serviços prestados de transportes, principalmente de passageiros, mas não só de passageiros, porque a gente teve também algum escoamento de safra acontecendo. Então, transporte mesmo e armazenagem também acabaram, não só de passageiros, mas de produtos também, acabaram contribuindo de forma positiva nesse mês por conta da safra que foi muito grande, precisava ser escoada, que era o que a gente estava falando ali, né? Se a gente começa a ter uma economia que cresce em alguns pontos, a gente precisa transportar isso e levar para outros cantos. Então, o transporte teve um protagonismo nesse mês, agora de março, justamente pela parte de passageiros, mas também pelos produtos. Os serviços prestados às famílias também cresceram. Eles tiveram ali uma alta de 1,5% nesse mês de março. Alojamento e alimentação também subiram 2,1%. E aí a gente tem um ponto importante aqui, porque o turismo, né, por mais que a gente tenha tido carnaval, a gente tenha tido ali um mês que deveria ter um aumento ali no grupo do turismo, ele não está aqui, mas eu vou contar para vocês, ele não teve esse desempenho tão positivo que se esperava. Então, ele acaba ficando em segundo plano e quando a gente olha as regiões do país, o turismo e os serviços também aconteceram de forma muito desigual. Então, esse é um ponto também importante para a gente entender. O Rio de Janeiro, por exemplo, foi favorecido não só pelo carnaval, mas também por alguns transportes ligados ali e serviços prestados ligados ao petróleo. Então, a extração de petróleo. Então, a gente vê esse regionalismo também na pesquisa de serviços que acabou deixando a pesquisa muito desigual. E aí que a gente precisa analisar, né, para ver o que está sendo já impactado, o que está desacelerando, o que tem impacto da Selic, o que não tem. Né? E aí a gente tem toda essa questão, inclusive, meio sazonal, do carnaval, do transporte de passageiros, o turismo ali muito focado em algumas regiões e outras nem tanto. Então, quando a gente olha de forma regional, a gente vê esse protagonismo do Rio de Janeiro, por exemplo. Aqui só uma curiosidade para vocês.
Os serviços de TI, de tecnologia de informação, caíram em relação ao mês passado, porque mês passado tinha sido um mês muito positivo, tinha sido muito puxado, né? Os serviços foram muito puxados pelos serviços de tecnologia da informação, e esse mês a gente tem queda. Mas apesar da queda, olha como está o acumulado aqui em 12 meses em 9,8%, justamente pelo crescimento que a gente viu ali dos últimos meses. E quando olhamos aí os 12 meses, a gente tem, como eu falei, esses destaques, né? Os serviços de tecnologia de informação, os serviços técnico-profissionais, então as pessoas contratando mais serviços técnicos, ou para empresas, ou ali né, de outras formas também, os serviços prestados às famílias, com alta de 3,4% ainda no acumulado, serviços de alojamento e alimentação com 3,7% e o volume total em 12 meses 3%. Então aqui a gente precisa ver a qualidade dos serviços, não é só a prestação, como é que está, se está crescendo ou não, mas a qualidade dessa prestação e de onde vem. E o primeiro alerta que eu trago aqui é essa desaceleração. Apesar da gente ter tido algumas atividades bem positivas, a gente vê desaceleração mesmo com esse otimismo, mesmo com alguns setores se destacando, desaceleração em relação a fevereiro. E aí a gente precisa realmente tomar muito cuidado e olhar com muita calma como é que vem as próximas pesquisas e os próximos dados, porque isso vai ter impacto, vai começar a ter impacto da taxa de juros, num primeiro momento ali por renda, por uma taxa de juros mais restritiva, tirando ali alguma forma de consumo, e a inflação também, que acaba consumindo a maior parte da renda das pessoas e, com isso, deixando menos espaço no orçamento para consumo de serviços e outras atividades. Agora também vou voltar para a redação de novo, porque Diego está de olho nos comentários de vocês, eu quero saber se ele pescou alguma coisa interessante por lá. Diego, como é que está a audiência? Está respondendo aí sobre Selic? O que eles estão falando? Que eu aqui consigo ver o chat, mas consigo ver o chat muito superficialmente. Então conta para a gente. Débora, o chat está dividido entre determinar ou categorizar essa elevação da taxa Selic como criminosa e felicitações para a Vivian. Muitas pessoas aqui mandando mensagens super simpáticas, carinhosas para a Vivian de feliz aniversário. Inclusive, eu acho que no que diz respeito, né, a taxa Selic, a Sandra Hortal disse que ela fica muito triste de ver a nossa indústria sendo desmontada, e a nossa indústria acaba sendo desmontada não só, obviamente, por causa da taxa Selic, mas esse impacto dos juros acaba ajudando, né? Mas, Débora, acho que o nosso próximo assunto aqui, no caso, é sobre bets, não é mesmo? Sobre bets, a gente vai falar, como eu falei, não vou ficar analisando a skin da Virgília, se ela usou a skin Povão, se ela usou a skin Suzane von Richthofen, porque, para quem não sabe, Suzane von Richthofen, no seu julgamento, se vestiu de criança, foi infantilizada para tentar ali amenizar a sua imagem, né? Então a gente não vai ficar falando sobre isso, não vamos falar da CPI, embora tenha muito a ver com a CPI, com todos esses influencers que acabam tendo esse papel em relação às bets, mas a gente vai falar dos impactos que as bets, que as apostas e que as empresas, né, e esse mercado todo, que é um ecossistema hoje em dia, tem no Brasil e na economia do Brasil. Porque a gente está falando aí de Selic, a gente está falando de inflação, mas tem outra coisa que corrói muito a renda do brasileiro e que vem corroendo a renda cada vez mais, inclusive aumentando a inadimplência, que são as apostas. Pode parecer que não, mas o brasileiro ele começou a gastar uma parte cada vez maior da sua renda em aposta, porque a aposta ela trabalha com uma ilusão de enriquecimento rápido. Então a pessoa ela tem essa ilusão e isso traz ali, desperta gatilhos, que são gatilhos até muito parecidos que a gente vê em alguns mercados, do mercado financeiro, embora tenham riscos completamente diferentes, mas da ilusão do enriquecimento rápido, que você vai ficar rico da noite para o dia. E isso é muito perigoso, porque dentro dessa ilusão a pessoa pode começar a gastar mais do que ela poderia ou deveria ir nesse mercado, e isso acaba fazendo com que ela perca o dinheiro, e aí a perda é total, né? Não tem ali, perdi 5%, ou você ganha ou você perde. E eu sempre brinco que aqui no Brasil tem dois setores que sempre ganham, o banco e a banca. Nesse caso, agora a gente vai falar da banca, né? A gente ficou falando de banco, de resultados para trás, e agora a gente vai falar da banca que sempre ganha.
Então, esse mercado, né, de apostas, ele acaba sendo muito negativo. Primeiro, porque corrói a renda. Segundo, porque acaba adoecendo a população e isso também vai trazer implicações econômicas. E não só isso, né, vai corroer a renda, vai trazer questões ligadas à saúde mental e, além de tudo, vai colocar a pessoa num endividamento que, às vezes, ela entra para tentar cobrir uma perda que ela teve com outra aposta. Então, você entra ali num ciclo muito perigoso para a economia. E quando a gente olha as empresas, né, esse dinheiro não fica no Brasil. Esse dinheiro, né, o lucro, a receita de uma empresa de apostas normalmente não fica no Brasil, ele é remetido para o exterior. Os danos ficam aqui, né, toda a corrosão fica aqui, mas os lucros vão para fora. E aí a gente só fica com a parte ruim da história. Inclusive, quando a gente pega várias bets aqui que são colocadas como bets brasileiras, na verdade, elas são de um grupo internacional. Um grupo internacional de capital aberto, então a gente consegue ter acesso aos dados. E olha que interessante aqui, esse grupo vê no Brasil o maior potencial de ganho. Olha como é que foi aí os números da Flutter, que é uma dessas empresas internacionais, inclusive de capital aberto, que a gente consegue ver o crescimento da receita, o crescimento do EBITDA, que eu estava contando ontem para vocês, né, que é potencial de geração de caixa, de quantos jogadores mensais tem. Os outros ajustes aqui, o cash flow, né, que no final das contas é o que vai ser ali distribuído. O cash flow teve alta de 181%, então ela chegou num fluxo de caixa livre de 181% maior do que em 2023. Esses são números de 2024. A receita subiu 19%, o potencial de geração de caixa 26%. E o crescimento de jogadores na média foi de 13% maior do que em 2024. E da onde eles acham que vem o maior potencial de jogadores? Vamos passar aí para esse slide que a gente tem aqui um print. Está meio ruim porque é um print do resultado, mas eles veem o maior potencial nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, na Índia e no Brasil. Olha como o Brasil ele está em destaque ali na América Latina, né? Quanto mais azul escuro aqui, maior o potencial e expansão do mercado. Então eles veem esse potencial e expansão aqui no Brasil. E uma coisa não está desligada da outra, né? Eles estão expandindo, inclusive deixaram de lado algumas operações na América Latina para focar no Brasil, porque é aqui que eles veem o maior potencial de ganho. E esse potencial de ganho, e esse lucro, e esse fluxo de caixa livre que subiu 181% de um ano para o outro, deixou o que aqui no Brasil? Vamos descobrir também, porque tem um levantamento da CNC que mostra justamente, aqui a gente está falando da Conferência Nacional do Comércio, os impactos na economia e principalmente no varejo. E por que principalmente no varejo? Porque as pessoas deixam de gastar sua renda no varejo, deixam de comprar alguma coisa, deixam de comprar uma roupa, até um alimento para gastar na Bet. E isso vai trazer impactos e a gente tem estimativa, agora com a regulamentação a gente vai conseguir ter uma estimativa melhor, mas hoje são estimativas, pode ser que o buraco seja ainda maior do que tudo que está sendo estimado. Então vamos ver esses impactos aí medidos pela CNC e eu prometo que eu fecho o programa por aqui. As famílias brasileiras apostaram em torno de 240 bi em 2024, segundo o Bacen. E por causa do crescimento das bets, o varejo deixou de faturar 103 bilhões em 24, abaixo da trajetória potencial. Como eu falei, as pessoas com menos renda disponível, já pela inflação, já pelos juros e todos esses problemas que a gente já tem, a gente ainda tem um outro dreno de dinheiro da renda das famílias, que são as apostas, e isso deixa de circular dinheiro aqui dentro e lucro que vai para fora. Esse é um ponto que a gente nunca pode deixar de esquecer. 1,8 milhões de brasileiros entraram em situação de inadimplência no Brasil por conta de bet. Então, não só se endividaram, mas deixaram de pagar as dívidas e as contas por conta das bets, para usar esse dinheiro nas bets. E famílias de menor renda foram as que mais sentiram a inadimplência por conta das bets, saindo de 26% para 29% no ano. Então, aqui a gente vê também que tem esse impacto e tem esse apelo para pessoas de menor renda, justamente nessa ilusão de que elas vão ganhar ali rápido. E aí eu faço um convite para vocês, porque depois do Rolê ICL, que vem aqui na sequência, na esteira, se você quiser saber a diferença e o que parece cassino no mercado financeiro, o que não parece, como você lida ali com o seu dinheiro e para aprender que a aposta não é investimento e vamos aprender o que é investimento de verdade, fica o convite aí para vocês, porque depois do Rolê ICL com o William Deluca e com o Guga Noblar, que vem na sequência, a gente tem uma exibição especial aí de uma aula para vocês sobre investimentos com o Eduardo Moreira. Então já fiquem ligados na esteira do rolê,
porque vai ter esse assunto. Então agora eu passo para os nossos vizinhos de cima, quase on time aqui, e amanhã a gente volta para discutir outros assuntos. Amanhã eu falo da China, gente. Amanhã, não é o William, hoje é a Robertinha. Então, mais que excelente companhia. E amanhã a gente volta e começa pela China para não deixar ela de lado. Um beijão e até lá, pessoal. É amanhã. A aula inaugural da segunda turma da pós-ICL acontece dia 15 de maio, às 20 horas. É comigo, Gessé Souza. Vamos discutir com profundidade as raízes do nosso atraso, desmontar mitos e revelar como as elites constroem narrativas para manter os seus privilégios. Vai ser forte. Don't waste my time. Na loja Sou ICL você encontra camisetas, canecas, mochilas e bonés que carregam ideias. Produtos com propósito para quem acredita em justiça, consciência e transformação. Vista, use, leve a luta com você. Acesse souicl.com.br e escolha o que representa você. ICL, souicl.com.br, tá tudo lá.